não ser mala, entendeu? O Flamengo fica xingando o Tite, culpa. Cara, você tem um culpado disso aí, é o calendário, é a CBF. Consegui entender que se você tem menos 5 jogadores titulares, que o Vinha hoje seria titular, com certeza. Então, você campo os 2 laterais. Aí você faz o quê? Você sobrecarrega os outros jogadores importantes. Gerson, não saem do time. Jogam 90 minutos sempre. Ontem, praticamente com 90 minutos. Isso significa o quê? Intervalos curtos, desgaste maior. Se tem o De La Cruz e tem o Gerson, o que vinha acontecendo com os dois? Uma hora o Gerson sai mais cedo. Outro jogo sai mais cedo o De La Cruz. Um jogo ele tira o Pedro, outro dia ele tira o Arrascaeta. Ele vai revezando. Olha, Arrascaeta, hoje você joga 90, amanhã você joga 60. Pedro, hoje você vai jogar só um tempo. E assim vai. Mas ele não tem como tirar, porque já está muito desfalque. Se tirar jogadores que são referência, cai muito mais a qualidade. Então, o desgaste é óbvio. Não é possível que o ser humano não consiga entender, vendo os malditos do jogo, que os caras estão mortos e que o outro time está mais inteiro. Até porque parou, não treinou, mas não se desgastou. Você acha que os caras, Caxias do Sul não foi tão atingido como Porto Alegre? Os caras estão fazendo alguma atividade, estão na academia, alguma coisa, estão fazendo dentro do possível. E recuperam a forma com esse tempo. O Juventude não está tão desgastado. Também tinha desfalque, não está tão desgastado. Gramado peculiar, acostumado, boa equipe, bem treinada, com boa estratégia, explorando bem o jogo aéreo, que o Flamengo foi deficiente de novo. Então tem todo um contexto. Não ignorar isso, não dá para discutir futebol. Achar que o jogador vai entrar e vai render. Além disso, você tem os desfalques naturais de uma competição longa que são amplificados pela necessidade de você usar os mesmos jogadores sempre e forçar os caras. O Cebolinha voltou antes do tempo, claramente. Claramente. Um dia se machucou de novo. Tivesse todo mundo, talvez não voltasse. Provavelmente não voltaria. O Alan não está começando o jogo, porque ele não tem condição. O jogo passado, o Tite falou que só colocou do banco por segundo tempo pela necessidade. O Léo Ortiz nunca jogou de volante. Não é volante. Não é volante, está jogando de volante há várias rodadas, gente. Que não tem outro. O Igor Jesus está machucado. Então, assim, é uma questão muito óbvia. É evidente que isso vai acontecer. É muita pretensão achar que o Flamengo vai ganhar todos os jogos. E vai perder mais pontos. Vai perder mais pontos. Tem mais 4 jogos. Vai perder. Vai perder mais pontos. Se pensar friamente, joga tudo em cima do Cruzeiro e poupa contra o Atlético. Sério. Que a chance é muito maior de perder para o Atlético. O Cruzeiro, pelo menos, é no Rio. O Cruzeiro é no Rio. Está em boa fase, mas é no Rio. O Atlético é em Belo Horizonte. Principalmente, joga tudo contra o Cruzeiro, põe um time mais desfalcado e poupa titulares, põe no banco contra o Atlético e se fecha contra o Atlético. Tenta arrumar um ponto em Belo Horizonte. Melhor ganhar um e perder outro do que você empatar os dois. Tem que ter a cabeça agora. Essa situação que o Flamengo está. Quer reclamar? Reclama da CBF. Não é culpa, aí não é culpa do Landim, não é culpa do Marcos Braz, que pelo menos os dirigentes do Flamengo, com todos os problemas que eles possam ter, eles estão reclamando. Estão reclamando. Os outros não reclamam. Eu não vi ninguém do Internacional reclamar com essa veemência, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, também perderam jogadores, entre outros times. Então, assim, o torcedor tem que entender. A gente está cantando essa pedra. Vai perder ponto, vai ser difícil, não vai ganhar todos os jogos. E, detalhe, o mais importante é estar perto do líder após a Copa América. Ponto. Se estiver perto do líder, saiu no lucro. Está melhor do que isso, que está em primeiro ainda. Está em primeiro ainda. E é interessante que ontem o Bahia, que o Flamengo em pontos ganhos, ganhou do Vasco com um erro bizarro de arbitragem. A expulsão do David foi um negócio absurdo, uma simulação canhestra do Gilberto, como teve também a do Pita no jogo do Corinthians contra o Cuiabá e deram o pênalti que o menino lá, o Donelli, pegou, né? Pênalti do Kaká. Parecia que tinha arrancado os olhos do Pita. Jogou o Paraguai, fez um drama. O Gilberto parecia que tinha cortado o pescoço dele. Sabe aqueles filmes de Viking, que o cara vem e corta o pescoço? Parecia que tinha metido uma espada no pescoço dele. Coisa ridícula. Aí os VAR não chamam. Aí foi o Bahia. Ontem eu vi num programa um colega falar assim: não, essa expulsão ela foi um absurdo, foi errada, não sei o quê. Mas nada tira a vitória, o brilho da vitória. Tira sim, tira sim. Ou só se discute quando é time grande? Time do Sul-Sudeste. Quando é o Bahia, não pode ter que falar do Bahia, do Flamengo, do Palmeiras. Não se falou tanto no domingo. Quem achou que não foi pênalti? Ainda teve isso também. Tem esse detalhe. O Bahia não é café com leite, não. Fica esperto aí todo mundo aí, pensando o quê? E ontem a arbitragem prejudicou o Vasco e beneficiou o Bahia. Porque condicionou o jogo com uma expulsão. Estava muito futebol ainda, né?
Não fosse isso, talvez o Bahia não vencesse e a rodada seria ainda melhor para o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo teve uma rodada maravilhosa, que a derrota foi justíssima. Justíssima. O Juventude mereceu vencer. E eu gostei de uma coisa, que duas vezes, dois momentos da coletiva, do Matheus Bach. O Tite não vai falar esse tipo de coisa, que não é o feitio dele. Mas o filho dele fala. Não, realmente, estamos desgastados, mas temos que melhorar. Mas pode ser melhor. Isso eu gostei, porque tem que ter também esse espírito crítico. Gente, está na adversidade, mas dava para evitar aqueles gols de cabeça. Especialmente o primeiro. O segundo, tem duas situações. Uma é o desgaste, muita pressão, final do jogo, você está ali, concentração é menor, acontece. E o azar do Flamengo, que os jogadores ficaram na beira do campo para entrar, e eles entram na hora do escanteio. Que a bola só parou na hora do escanteio. Então, quando eles entraram em campo, e entrou o Davi Luiz, inclusive, para ajudar ali a rebater as bolas aéreas do Juventude, os caras não estavam nem se posicionando, nem conversaram, nem se organizaram. Isso foi um azar, porque já era para ter entrado antes, mas a bola não saía. E eles ficaram ali se aquecendo, pulando ali na beira do campo. Quando entraram, saiu a jogada do gol. Mas o primeiro gol, aquela jogada, o Flamengo não pode tomar esse gol. Tem que parar de tomar esse tipo de gol. Porque não é só uma cabeçada fulminante, é uma cabeçada livre. Da mesma maneira que o Juventude tem que discutir por que o Pedro faz um gol de peito, né? Se o programa que fosse Juventude, a gente ia falar, pô, porque assim deixa o cara fazer gol de peito. Tem que discutir isso também. E do ponto de vista do Flamengo, tem que discutir por que deixa o jogador cabecear com tanta liberdade. E 8 minutos depois do gol, era hora de justamente segurar a vantagem, começar a passar algum tipo de ansiedade para o adversário, para o Juventude jogando em casa, correndo atrás, mas rapidamente empatou. Então, isso aí pode melhorar. Isso não depende da CBF e dos desfalques. Aquele gol está na conta do Flamengo. Mas fora isso, a derrota, mais do que justa, previsível, e é preciso que o torcedor entenda. O torcedor do Flamengo, que é rubro-negro mesmo, não é Flamimimi, não embarque na onda de gente que está querendo clique, dando berro, dando grito, xingando o Tite, botando culpa dos caras. Os caras não são os maiores responsáveis. A culpa é do calendário, isso é muito claro. Não existe lugar nenhum do mundo que você arranca 5 titulares. Não é por um jogo, não, meu irmão. São 9 jogos. Até 9 jogos. Isso é um negócio surreal, cara. Surreal. Você não vai pagar nenhuma conta. Ah, mas tem 2 times. Não é bem assim. Quem falou que tem 2 times está maluco. Tem bons reservas, tem bom elenco. Pode montar 2 times? Pode. Um titular muito forte e um reserva bom, razoável. Mas você, como eu falei, você é o cobertor curtíssimo. Você perde meio time. Você exige mais dos que vão entrar. E os titulares importantes, repito, como Gerson e Pedro, praticamente não saem do time. Os caras têm que jogar o tempo todo. Porque não dá para tirar. Os 5, tira esses 2, tira mais não sei o que. Daqui a pouco você tem um time todo de garotos. Vão parar também a achar que o Matheus Gonçalves poderia entrar e não fazer nada, gente. Ele é um garoto de 18, 19 anos. Aí fala o cara que o Matheus Gonçalves entrou como se ele fosse entrar e fosse driblar 18 jogadores e fazer um gol de placa. Pode até fazer. Ele é bom jogador. Agora, deve ter uma explicação no dia a dia de treinamentos. Pode não estar treinando bem, não tem intensidade, talvez não esteja pronto. Não sei. Eu me lembro que o Lázaro, antigamente era o Lázaro, tem que jogar o Lázaro. Tem que jogar o Lázaro. Um dia o Ceni falou que faltava intensidade a ele nos treinamentos. Né? Ok. Aí passou um tempo, veio o Renato Gaúcho. O Lázaro foi esquecido, não jogou, só com o Paulo Souza que ele foi jogar, de ala. Depois foi jogar até de falso 9. A torcida cisma às vezes com os meninos, acha que a boia acabou. Não é assim. Alguma razão tem que ter. E eu acredito que o técnico não vai falar isso publicamente. Quando o Rogério falou, caiu de porrada nele. E quando ele entrou depois do Lázaro, realmente não rendeu. Não rendeu, só foi render com o Paulo Souza. Aí com o Dorival jogou de falso 9 e foi até bem vendido. Então foi bem. Se fosse isso tudo, tinha ficado por lá. Então, assim, eu acho também que essa coisa... E é até ruim para o Matheus Gonçalves. Fica essa coisa, tem que colocar... Não fizer nada, aí vão dizer que ele não joga nada. O Vitor Hugo agora virou bagre. Ele está na péssima fase. Gente, se você acha que todo garoto vai entrar, vai comer a bola, sabe? Tem que entender por que ele está mal, o que está acontecendo. Por que ele não está rendendo? Com o São Paulo ele jogava sempre. O que está vendo? Alguma coisa está vendo. Com Dorival agora, também. Eu duvido que isso vai ser falado em coletiva, gente. Não vai falar em coletiva. Talvez algum jornalista, um de nós, possa apurar, né, um bastidor disso aí. Está com algum problema, o que está acontecendo e tal, mas na coletiva o técnico vai falar. E até entendo, vai expor o cara. Ah, não está jogando por sei lá por quê. Não deve fazer isso, né? Internamente deve resolver. No momento tem que ter calma e estratégia. Pegar essa pilha aí de gente que quer clique à base de berro, de gritaria, de fora Tite, pelo amor de Deus, gente.
Faça-me um favor. É. Isso é um devaneio, é maluquice, coisa de gente louca.